Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander e nesse vídeo nós vamos entrar nos problemas de designação. Então a gente está aqui falando sobre a programação linear, já falamos do método simplex, já falamos sobre análise de sensibilidade, falamos de problemas de transporte e agora a gente vai entrar no último tipo de problema, que é um problema de designação. Os problemas de designação, eles são um tipo de problema de transporte, tá? Vocês vão perceber que eles são muito similares. E a diferença, assim, digamos, fundamental, é que o problema de designação, basicamente o que a gente quer é escolher a melhor forma de designar tarefas. Então, por exemplo, imagina que a gente tenha diferentes operadores e temos diferentes tarefas. A gente tem que escolher qual operador vai realizar qual tarefa. Só que a gente sabe quanto tempo cada operador leva para realizar cada uma das tarefas. Com isso, a gente pode ser capaz, né, de determinar qual seria então a melhor combinação operador-tarefa, que minimizaria esse tempo de realização das tarefas como um todo. E aí a gente tem outros tipos de problemas, por exemplo, designar produtos a diferentes fábricas. Ou seja, qual produto vai ser fabricado em qual fábrica, ou qual produto vai estar utilizando qual equipamento. Então é uma designação de um produto para uma fábrica, ou de um produto, uma peça, para um equipamento. A gente poderia fazer também a distribuição de máquinas em diferentes localidades. Qual máquina que a gente vai colocar em cada uma das fábricas ou cada localidade. Então é sempre nesse sentido de a gente tem um designado, pode ser uma pessoa, um produto, uma máquina, e uma tarefa relacionada a ela, que pode ser uma tarefa mesmo, pode ser uma alocação de produtos em diferentes fábricas, então seriam as fábricas, ou a distribuição de máquinas em diferentes localidades, então cada localidade seria essa tarefa, entre aspas. Então, apesar de parecerem a princípio diferentes dos problemas de transporte, problemas de designação é um caso especial, né, de um problema de transporte, tá? De forma geral, o problema de designação é um tipo de problema de programação linear. Então, né, é o último tipo de problema que a gente está falando, no qual os designados, pessoas, produtos, são indicados para realizar tarefas. A descrição adequada para o problema de designação seria, então, alocar a melhor pessoa para a melhor tarefa. É isso que a gente quer buscar. Se a gente conhece qual seria o custo ou o tempo de cada pessoa associada a cada tarefa, a gente consegue, então, né, montar um modelo de programação linear para determinar qual que seria a melhor designação possível, né? Podemos, por exemplo, designar trabalhadores que tenham diferentes graus de habilidades a determinadas tarefas. Cada trabalhador tem certo grau de habilidade para cada tarefa, então a gente encontra a combinação trabalhador-tarefa que vai otimizar o trabalho. Se escolhermos uma tarefa que combine mais com aquelas habilidades do trabalhador, a gente vai reduzir o custo, comparando ao caso em que a gente alocasse a ele uma tarefa que ele não é tão habilidoso. Então a gente vai ter um prejuízo se fizer isso. Assim, designar pessoas para tarefas é um problema comum de designação. Importante observar que os designados não precisam ser necessariamente pessoas. Podem ser máquinas, podem ser veículos, podem ser fábricas ou até mesmo períodos. Então eu posso imaginar, por exemplo, qual tarefa que eu vou fazer segunda-feira, qual tarefa que eu vou fazer terça-feira. Então a tarefa é a tarefa mesmo, né? Só que a pessoa eu estou substituindo pelo dia da semana ou pela hora do dia. Então não necessariamente precisa ser um objeto, digamos assim. Pode ser um horário. E aí eu decido qual que é o melhor dia para realizar essa tarefa, qual que é o melhor dia para realizar essa. Também é um problema de designação. De toda forma, o objetivo do problema de designação é determinar a designação de menor custo. Então a nossa função objetivo, em geral, vai ser uma função objetivo de minimização, tá? Para se adequar à definição de um problema de designação, as aplicações devem satisfazer as seguintes hipóteses. Então vamos lá, a gente precisa, para que a gente consiga aplicar
essa metodologia para resolver um problema de designação, é preciso que esse problema se encaixe nessas hipóteses, que ele tenha essas características. Uma delas que eu já falei é a função objetiva de minimização, né? Até tem um jeito, tem saídas. Não sei se vocês lembram, quando a gente estudou programação linear, caso a gente tivesse um problema no caso lá era de maximização, né? Caso a gente tivesse um problema de minimização, para transformar em um problema de maximização, basta multiplicar a função objetiva por menos 1. Aqui é o mesmo raciocínio, né? Se a gente tiver um problema de maximização, só que aqui precisa ser de minimização, né? Se ele for de maximização, a gente multiplica a função objetiva por menos 1, e aí, naturalmente, teremos um problema de minimização, né? Com um sinal negativo. Tá? Então, tem saídas. Tudo isso aqui tem formas que a gente pode criar para poder se encaixar nessas hipóteses. Então, apesar delas parecerem restritivas, na prática a gente tem alguns artifícios para fazer com que o nosso problema se torne, né, tenha essas características, ainda que a princípio ele não tenha. Tá bom? Vamos lá, quais são essas hipóteses? O número de designados e o número de tarefas devem ser os mesmos. E isso é bem parecido lá com os problemas de transporte. Lá dos problemas de transporte, a capacidade das fábricas e a demanda dos depósitos, elas devem ser iguais também. Isso que a gente chamava de problemas balanceados. Se a soma das capacidades das fábricas for 3.700, a soma das demandas também precisa ser 3.700. Senão, a gente não consegue resolver esse problema. Para que a gente resolva, elas precisam ser iguais. Se forem diferentes, a gente tem artifícios para fazer com que elas fiquem iguais. Aqui, para o problema de designação, é a mesma coisa. O número de designados, pessoas, por exemplo, tem que ser igual ao número de tarefas. E aí a gente vai representar, por exemplo, pela letra N. Se são N pessoas, então são N tarefas. Se são 5 pessoas, vão ser 5 tarefas. Se são 8 pessoas, vão ser 8 tarefas. Significa o seguinte, se a gente tem o mesmo número de pessoas e tarefas, significa que a gente vai alocar para cada pessoa exatamente uma tarefa. E cada tarefa vai ser realizada por exatamente uma pessoa. Então está aqui, ó. Devemos atribuir a cada designado, cada pessoa, exatamente uma tarefa. Não teremos, então, uma mesma pessoa realizando mais de uma tarefa. Não, exatamente, uma pessoa vai realizar exatamente uma tarefa. E, no sentido da tarefa, né? Cada tarefa deve ser realizada por exatamente um designado, por exatamente uma pessoa. Então, não teremos uma tarefa sendo realizada por mais de uma pessoa. Então, isso também não pode acontecer. E também vai ter um custo associado a cada designado executando cada tarefa. Então, para cada par designado tarefa, nós teremos um custo associado àquilo. E aí é que está, né? Se nós temos N designados e N tarefas, então quantas variáveis de decisão esse problema vai ter? Vai ter N vezes N, né? Se nós temos 3 pessoas e 3 tarefas, quantas variáveis de decisão a gente vai ter? 3 vezes 3, que é igual a 9. Ou seja, vão ter 9 custos associados. Porque seria o custo do operador 1 realizar a tarefa 1, do operador 1 realizar a tarefa 2, do operador 1 realizar a tarefa 3, do operador 2 realizar a tarefa 1, do operador 2 realizar a tarefa 2, do operador 2 realizar a tarefa 3, do operador 3 realizar a primeira, do operador 3 realizar a segunda e do operador 3 realizar a terceira tarefa. Então seriam 9, né? É só pegar a quantidade de designados e multiplicar pela quantidade de tarefas. Isso vai ser o número de variáveis de decisão do nosso problema, consequentemente vai ser o número de custos associados, né? Porque para cada variável de decisão a gente tem um custo associado a ela. E esse custo é justamente o custo. Aqui custo entre aspas, tá? Pode ser o tempo. Não necessariamente tem que ser custo financeiro. Pode ser o tempo, a duração, né, daquele operador realizando aquela tarefa, tá? Mas aqui a ideia é que para cada par existe um custo. Então tem um custo, um tempo, associado ao operador 1 realizar a tarefa 1, dele realizar a tarefa 2 e dele realizar a tarefa 3. E assim por diante, né? Todas as tarefas que tem no nosso problema. Entendeu? Por isso que vai ser
o número de variáveis de decisão e o número de custos associado a cada variável de decisão. É só fazer n vezes n. Então aqui existe um custo C e J, onde o I seria o designado, né, e o J a tarefa, associado a cada designado. I igual a 1, 2, 3 até n, né? Executando a tarefa J, que é igual a 1, 2, 3 até n. E a função objetivo, né, que é o objetivo do problema, é determinar a forma como todas essas n designações devem ser feitas, visando o quê? Minimizar o custo total. Então, nossa função objetiva é de minimização desses custos aqui, do C11 vezes X11 mais C12 vezes X12, onde o C1, esse C e J é o custo, e o X e J é a variável de decisão. Os problemas que satisfazem todas essas hipóteses podem, então, ser resolvidos de forma eficiente por algoritmos desenvolvidos para a solução de problemas de designação. Aqui o que nós vamos usar é o método simplex. Como a gente já está aprendendo a fazer conta, né? A gente já estudou e já aprendeu o método simplex, que tem softwares disponíveis, inclusive, para a gente poder estar usando ele, vamos tentar modelar esse nosso problema como um problema de programação linear que pode ser resolvido pelo método simplex. Então, se a gente fizer isso, a gente depois usa uma calculadora, um software, que ele vai dar para a gente a solução. Tá? Então, nosso objetivo nessa aula é justamente conseguir modelar esse problema de designação como um modelo de programação linear e depois, a partir disso, construir, né, a solução via método simplex. Importante observar que as três primeiras hipóteses podem tornar essas aplicações restritivas, porque na prática, como eu falei, dificilmente a gente vai ter o mesmo número de designados e tarefas e também dificilmente a gente vai ter exatamente uma pessoa executando apenas uma tarefa e exatamente uma tarefa sendo executada por apenas uma pessoa. Então isso na prática é bastante restritivo. Porém, para esses casos, é possível utilizar a mesma lógica adotada em problemas de transporte não balanceados. Então vamos lá, vamos voltar para os problemas de transporte. Imagina que a gente tenha lá a soma das capacidades das fábricas dá 3.700. A soma das demandas dá 3.700. Beleza, eles estão balanceados. Posso já buscar o meu modelo para esse nosso problema. Só que vamos colocar agora um exemplo desbalanceado. Imagina que a soma das fábricas dê 3.000. A somando deu 3.000. E a soma da demanda está dando 3.700. Não é mais igual. O que a gente tem que fazer? A gente precisa que seja igual. Para ser igual, a capacidade da fábrica tem que ser 3.700, não é? Então o que a gente faz? Só que ela é 3.000. O que a gente faz nesse caso? A gente cria uma fábrica fictícia. É uma origem fictícia. Que tem capacidade de 700 unidades. Para quê? De maneira que, somando esses 700 com 3.000, vai dar o 3.700. E aí agora a gente tem um problema balanceado. Só que é lógico que essa fábrica, ela não existe. Então, o custo associado a ela é zero, né? Ela não existe, então o custo de transportar é zero. Por isso que o que vai acontecer na solução final do problema é que a gente vai alocar essas 700 unidades a ela. O que significa na prática que o depósito que está recebendo essas 700 unidades, na verdade, ele não está recebendo 700 unidades, né? Porque essa fábrica é fictícia. Então, na solução final, aquele depósito que está recebendo essas 700 unidades, na verdade, ele está deixando de receber. Ele está recebendo 700 unidades a menos do que ele deveria receber. Então, isso daí a gente encontra depois na solução ótima. Lógico, né? Se a gente tem 3.000 de capacidade e a demanda é 3.700, na prática, alguém vai ficar precisando, né? Faltando aí 700 unidades. E da mesma maneira, se a gente tiver um problema em que a demanda é 3.000, por exemplo, né, e a capacidade é 3.700, nós vamos criar um depósito fictício, que tem uma demanda de 700 unidades, com custo zero, né, de se transportar para ele. Na solução final, com certeza, vai ter um transporte de 700 unidades para ele, e a fábrica que está transportando essas 700 unidades, na verdade, ela não vai precisar produzir, porque o depósito não existe. Então, essa fábrica, né, da solução ótima, que estaria transportando essas 700 unidades para esse depósito,
na verdade ela não vai precisar produzir essas 700 unidades. Então ela vai produzir 700 unidades a menos em relação à sua capacidade, tá? Então esse conceito é o conceito de balanceamento para problemas de transporte. Aqui para problemas de designação é a mesma lógica, é a mesma ideia. Se a gente tiver, por exemplo, 5 designados e 4 tarefas, a gente pensa, opa, tem problema, tem que ser igual. Então o que a gente faz? Cria uma tarefa fictícia para ficar com 5, 5. E se a gente tiver, por exemplo, 3 designados e 5 tarefas, o que a gente vai fazer? Vamos criar 2 designados fictícios para ficar 5, 5. Então a gente pode usar esse artifício aqui também. Então a gente pode reformular o problema, balancear o problema de designação, criando designados fictícios ou tarefas fictícias quando forem necessários. Se houverem mais tarefas do que designados, a gente cria designado fictício e depois, a partir daí, a gente consegue modelar o nosso problema sem nenhum tipo de problema, justamente porque ele vai estar seguindo todas aquelas hipóteses que a gente viu. Da mesma forma, se tiver mais designados do que tarefa, a gente cria tarefa fictícia, para, a partir daí, poder encontrar a solução do problema. E aí ele passa a estar balanceado, né? O número de tarefas passa a ficar igual ao número de designados. Em qualquer um dos casos, todos os elementos associados na matriz de custo vão ser iguais a 0. Então é lógico que se eu crio um designado, né, uma pessoa fictícia, ela não existe. Então o custo para ela fazer a determinada tarefa, para cada tarefa, né, o custo dela associado a cada tarefa é 0, porque essa pessoa não existe. Então lá na função objetiva a gente tem que colocar esse custo 0. E para a tarefa fictícia é a mesma coisa. O custo para qualquer pessoa realizar essa tarefa fictícia é 0, porque ela não existe. Ela não existe, então não tem custo. Beleza? Tá, vamos lá, mas vamos indo aos poucos, tá? Aqui a gente tem então um modelo geral desse nosso problema de designação, que tem N trabalhadores e N tarefas. N designados e N tarefas. Então tá aqui, ó. Colocamos isso numa tabela, pode estar numa matriz, numa tabela. Aqui a gente tem, ó, cada linha I, não é isso? Cada linha I representa os designados, os trabalhadores, e cada coluna J representa cada uma das tarefas. E o que vai aparecer dentro dessa nossa tabela? Os custos associados a cada uma desses pares, pessoa-tarefa. Então aqui C11 é o custo do trabalhador 1 realizar a tarefa 1. C12 é o custo do trabalhador 1 realizar a tarefa 2. C13 é o custo do trabalhador 1 realizar a tarefa 3. E assim por diante. Ó. C22, trabalhador 2 fazer a tarefa 2. E por aí vai, né? Isso aqui vai até o CNN, que é o último trabalhador, né? O trabalhador N, realizar a tarefa N. Temos o custo associado a cada uma dessas possíveis combinações. Então, cada elemento C e J é o custo de designar o trabalhador I e a tarefa J. Sendo que I e J são iguais a 1, 2, 3, 4, até N, né? São os N operadores e tarefas. Importante destacar que não há prejuízo nessa generalidade do modelo, de considerarmos iguais os números de trabalhadores e tarefas, pois, se a gente precisar, a gente cria trabalhadores fictícios ou tarefa fictícia, para balancear o problema. Importante ressaltar que um problema de designação é, na verdade, um caso especial de problema de transporte, onde os trabalhadores são as origens e as tarefas são os destinos. E por isso podemos resolvê-los usando, né, o método simplex, como se fosse um problema de transporte. Então aqui, de maneira análoga, o problema de transporte era origem e destino. Aqui é combinação designado-tarefa. Então ele é bem parecido, por isso que o problema de designação, na verdade, ele é uma classe de problemas de transporte. A diferença aqui é que a quantidade fornecida em cada origem, ela tem que sempre ser igual a 1, pois cada trabalhador só pode ser designado para uma tarefa. Então o que muda aqui é que, se a gente for pensar na quantidade fornecida em cada origem, ela sempre vai ser igual a 1, e a demanda de cada destino é sempre igual a 1, pois cada tarefa só vai ter um trabalhador. Então pensa assim, ó, imagina que a gente tenha o nosso operador 1. A gente tem uma variável de decisão, que é o operador 1
realizar a tarefa 1. A gente tem a variável de decisão, que é o operador 1, realizar a tarefa 2. E assim por diante. A variável de decisão, que é o operador 1, realizar a tarefa 3. Essa soma, x11 mais x12 mais x13, ela tem que ser igual a 1. Por quê? Porque o operador 1 ele só pode realizar uma dessas 3 tarefas. Entendeu? Isso vale para qualquer operador. x21 mais x22 mais x23 tem que ser igual a 1. x31 mais x32 mais x33 tem que ser igual a 1. Porque cada operador só pode realizar uma dessas tarefas. E no sentido das tarefas é a mesma coisa. A demanda, né, de cada tarefa é sempre de um operador. Então, se a gente for pensar a tarefa 1, a tarefa 2 e a tarefa 3. Né? Imagina lá, olha para a tarefa 1. Tarefa 1 ela pode ser feita pelo operador 1, pelo operador 2 ou pelo operador 3. Seria o x11, que é o operador 1, realizando a tarefa 1. x21, que é o operador 2, fazendo a tarefa 1. E x31, que é o operador 3, fazendo a tarefa 1. Essa soma tem que ser igual a 1, porque é apenas um desses 3 que vão realizar essa tarefa. Entenderam? Então essa soma dos operadores e a soma realizada das tarefas, elas sempre têm que ser igual a 1. Além disso, o custo de transportar, aqui transportar entre aspas, né? Que seria transportar entre aspas um trabalhador para uma tarefa, como se o trabalhador fosse a origem e a tarefa o destino, é dado por 6J. Então, esse seria um problema de transporte, em que essa soma de origens e de destinos, né, que seriam essa soma associada aos operadores e a soma associada às tarefas, elas são sempre iguais a 1. Então, por isso que ele é um caso especial de um problema de transporte. E, além disso, né, a gente tem que esse custo de transporte, na verdade, seria o custo de cada trabalhador realizar cada tarefa. No fundo, é custo também, tá? Feitas essas considerações, o problema de designação pode ser resolvido diretamente como um problema de transporte comum. Então, considerando esses dois fatores, a gente é capaz de modelar esse nosso problema como um problema de transporte. Então, vamos para o exemplo. Então, com o exemplo vai ficar mais claro essa nossa modelagem. Então, o exemplo diz o seguinte: o Sr. Klein, ele tem 3 filhos, tá? E ele quer escolher 3 tarefas para cada um deles. Então, ele tem o filho John, a Karen e o Terry. São os 3 filhos dele. Ele tem 3 tarefas, que são cortar a grama, pintar a porta da garagem e lavar os carros da família. Então, são 3 filhos, John, Karen e Terry. E são 3 tarefas, cortar, pintar e lavar. Tá? Então, ele quer escolher qual filho vai fazer qual tarefa. Assim, aqui, ó, cada filho disse ao pai quanto gostaria de receber de cada tarefa. Então, essa é a informação que ele tem que está nessa tabela aqui. Ó. Essa tabela diz o quanto cada filho quer receber para cada tarefa. Assim, o pai ele vai decidir qual a tarefa cada filho vai executar para minimizar os custos para ele, né? Então, ele quer reduzir o custo que ele vai pagar para os filhos. E aí, com isso, ele vai observar quanto cada filho quer para cada tarefa e ele vai designar de forma a minimizar o custo total. Então, aqui tem os custos. Então, por exemplo, o John, ele quer $15, né, para cortar, 10 para pintar e 9 para lavar. A Karen quer 9 para cortar, 15 para pintar e 10 para lavar. E o Terry quer 10 para cortar, 12 para pintar e 8 para lavar. E aí, qual filho vai fazer qual atividade de maneira a reduzir esse custo total? Então, com base nessas informações, determine a forma como o Sr. Klein deve designar as tarefas para minimizar o custo total. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar é que esse problema tem 9 incógnitas, tem 9 variáveis de decisão. Por quê? Porque são 3 filhos e são 3 tarefas. 3 vezes 3 dá 9. A gente tem uma variável de decisão para cada par filho-tarefa. Então, a gente tem uma variável, ó, supondo que aqui seja 1, 2, 3, tá? Linha 1, linha 2, linha 3. E aqui também 1, 2, 3. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. O x11 é a variável de decisão associada ao John cortar. x12 é o John pintar. x13 seria o John lavar. E aí vai, né? O x21, x22, x23,
x31, x32, x33. Então essas são as nossas 9 variáveis de decisão. Então tá aqui, ó, temos 9 variáveis de decisão, onde o I e J variam, né, de 1, 2 e 3. Então temos o 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, que são as designações filho-tarefa. Como o problema de designação tem um único trabalhador, né, um único filho para cada tarefa, essas variáveis de decisão sempre serão ou iguais a zeros ou igual a 1. Então é muito comum nos problemas de designação a gente considerar essa restrição binária, que seria o quê? A variável de decisão só pode assumir valores ou igual a 0 ou igual a 1. Aqui, como a gente vai utilizar o método simplex, a gente vai considerar aquela condição de não negatividade. X e J tem que ser maior ou igual a 0. E aí, de toda forma, a gente vai encontrar a mesma solução, tá? Só que pode ser que vocês encontrem matematicamente definindo essa condição binária para as variáveis de decisão. Então aqui, ó, se por exemplo, a gente tiver que o x31 é igual a 1, então imagina que na nossa solução ótima, a gente chegou à conclusão que o x31 é igual a 1. x31 ser igual a 1, ó, vamos ver quem é x31. Ó, 3, 1. 3, 1 é quem? É o Terry cortar. Se x31 é igual a 1, significa que a solução ótima está dizendo que o Terry deve cortar. O Terry deve realizar a tarefa cortar. Entendeu? Então, ó, x31 significa que o Terry foi designado a cortar a grama. Naturalmente, nesse caso, a gente teria o valor 0 para as outras variáveis de decisão associadas ao Terry. Então, tanto o x32 quanto o x33 obrigatoriamente vão ser iguais a zeros. Por quê? Porque o Terry, se ele já está realizando essa tarefa, ele não pode realizar outra. O 3 é a linha 3, que é o Terry. Esse daqui seria a tarefa 2 e aqui é a tarefa 3. Se ele já está realizando a tarefa 1, então ele não pode nem realizar a tarefa 2 e nem realizar a tarefa 3. E aí vamos às condições, né? Como eu falei com vocês. Como cada filho só pode executar uma única tarefa, então a gente vai ter essas restrições para os filhos. Olha, aqui ó, é o filho 1. Ó, filho 1, filho 1, filho 1. Filho 1 fazendo a tarefa 1, filho 1 fazendo a tarefa 2, filho 1 fazendo a tarefa 3. Essa soma tem que ser sempre igual a 1. E é isso que eu falei no início, né? O que eu falei agora. O problema de designação ele é um problema de transporte, né? Onde o lado direito, né, o valor de B, é sempre igual a 1. Então essa é a condição especial do problema de designação. Tá? Justamente por quê? Porque o filho 1, ele só pode realizar uma dessas tarefas. Então, se ele realizar essa, x1 vai ser igual a 1 e os outros vão ser iguais a 0. Se ele realizar a segunda tarefa, 0, 1, 0. Se ele realizar a terceira tarefa, 0, 0, 1. Então, aqui, ó, tá vendo? Está associado ao primeiro filho realizando cada uma das 3 tarefas. Tem que ser igual a 1. E aqui embaixo é a mesma coisa para o filho 2. Ó. Filho 2 realizando cada uma das 3 tarefas. E o filho 3 realizando cada uma das 3 tarefas também, ó, 1, 2 e 3. Outra condição relacionada às tarefas é que cada tarefa só pode ser executada por um único filho. E aí quais são as restrições associadas às tarefas? Então essa restrição aqui está associada à tarefa 1. Ó. Tá vendo? A tarefa 1, tarefa 1, tarefa 1. Ela pode ser realizada pelo filho 1, pelo filho 2 ou pelo filho 3. Se o filho 1 realizar ela, o 2 e o 3 não vão realizar. Se o filho 2 realizar, o 1 e o 3 não vão realizar. Se o filho 3 fizer a tarefa 1, o filho 1 e 2 não vão fazer. Então apenas um deles vai ser igual a 1 e os outros dois vão ser iguais a 0. Tá? Por isso que esse resultado vai dar 1. E aí aqui é o filho 1, 2 e 3 realizando a tarefa 2. E o de baixo, o filho 1, 2 e 3 realizando a tarefa 3. Dessa forma, considerando a tabela de custos que a gente viu lá atrás e essas restrições, temos o seguinte problema de programação linear. Então, ó, aqui ó, são todas as variáveis de decisão. x1, x12, x13, x21, x22, x23, x31, x32 e x33. Quem são esses valores que eu estou colocando aqui? São os custos. A que custos são esses? Ora, os custos aqui da tabela. Seria ó, 15 vezes x11 mais 10 vezes x12, porque esse 10 é o custo do filho 1
fazer a tarefa 2. Então, 10 vezes x12 mais 9 vezes x13 mais 9 vezes x21 mais 15 vezes x22 mais 10 vezes x23 mais 10 vezes x31 mais 12 vezes x32 mais 8 vezes x33. Então, isso daqui que está aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa aqui é a nossa função objetivo. É minimizar z, onde esse z representa o nosso custo total, que é igual a, se a gente tiver o valor de x11, x12, o valor de cada uma dessas variáveis de decisão, substituir aqui nessa função, a gente vai encontrar o custo total associado a essa escolha, tá? Lembrando que, por ser um problema de programação linear, existem as soluções viáveis, que são aquelas soluções que atendem a todas essas restrições, e ao mesmo tempo, né, dentre essas soluções viáveis, existe aquela solução ótima, que é a melhor designação possível. Qualquer designação que a gente fizer, desde que tenha exatamente um filho fazendo uma única tarefa, a gente vai ter uma solução viável. Só que apenas uma dessas designações possíveis, que é a solução ótima, que é aquela que vai minimizar o custo. Tá? Então aqui está nossa função objetivo. Aqui estão cada uma das 6 restrições, essas 3 associadas aos filhos, né, e as 3 associadas às tarefas. E esse aqui é o nosso problema. Esse aqui é um problema de programação linear. A partir de agora a gente pode aplicar o método simplex. Basta a gente montar aquela primeira tabela, ou então, né, se a gente quiser, a gente já usa direto lá a PHP simplex, que a gente já aprendeu a usar. Coloca lá a função objetivo, coloca as restrições e deixa ele resolver para a gente. O único detalhe, se for usar PHP simplex, é que lá as variáveis de decisão são sempre x1, x2, x3, x4. E aqui, ó, é x11, x12, x13. Então tem que lembrar, por exemplo, ó, considera que x11 na verdade é o x1, x12 na verdade é o x2, x13 na verdade é o x3, x21 na verdade é o x4, x22 é o x5. Então anota isso em algum lugar para não esquecer, né? E aí coloca ela lá no PHP Simplex. Ele vai encontrar a solução, só que ele vai te dizer qual é o valor de x1, de x2, de x3. Mas aí você sabe que o x1 é esse, o x2 é esse. E aí você vai saber qual é o valor de cada uma dessas variáveis de decisão, tá? Então é só esse detalhe, que lá não tem x11, x12, é sempre com um único número. Mas aí fica fácil, é só vocês anotarem isso para não esquecer quem é quem, né? Importante observar que a solução para esse problema de programação linear pode ser resolvido pelo método simplex. E aí, ó, após aplicar o método simplex, e essa tabela eu peguei, né, e usando o modelo que a gente teve, aplicando os métodos que a gente aprendeu, né, para solucionar via método simplex, a gente vai ter lá na tabela 9 a tabela final. Então, observa que dá bastante trabalho porque a gente tem muitas restrições. E aí o método simplex ele acaba demorando um pouco para chegar na solução ótima. Mas está aqui, ó. A gente está vendo que a solução ótima, menos z é igual a menos 27. Então temos que z é igual a 27. Z igual a 27 é o custo, né? Custo total é $27, na melhor hipótese. A melhor designação possível chega a um custo mínimo, né, de $27. A gente tem aqui, ó, as variáveis básicas do nosso problema. Então, x12 é igual a 1, x13 é igual a 0, x31 é igual a 0, x21 é igual a 1, x33 é igual a 1. E todas as demais variáveis, né, que são as variáveis não básicas, que são as que não aparecem aqui, que seria o x22, ó, é só ver as que tem coeficiente, né, o x11, o x22 e o x32. Todas essas aqui têm valor 0 porque são variáveis não básicas. Então as únicas variáveis que têm valor 1 são essas aqui, ó, x12, x21 e x33. E todas as outras vão ter valor 0. O que significa esse resultado? Que a gente designou ao filho 1 a tarefa 2, ao filho 2 a tarefa 1 e ao filho 3 a tarefa 3. Então esse que é o significado. Aqui está a solução ótima, só reforçando. Repara que todas são iguais a 0, com exceção do x12,
do x21 e do x33. Significa que o filho 1 fez a tarefa 2, o filho 2 fez a tarefa 1 e o filho 3 vai fazer a tarefa 3. Essa seria a designação que minimiza o custo, sendo esse custo mínimo de $27. Então, a solução ótima desse problema mostra que John, que é o filho 1, né, vai pintar, que é a tarefa 2. Karen, que é a filha 2, vai cortar, que é a tarefa 1. E o Terry, que é o filho 3, vai lavar, que é a tarefa 3 mesmo. E o custo total para esse problema de designação foi de $27. Esse foi o custo mínimo, tá? Tá bom? Então, fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!